faço a leitura anual e esse ano eu estou lendo a Bíblia cronológica. Seria mais ou menos a data de quando os livros foram escritos. Então, nós lemos os profetas, mas junto com os profetas, no cativeiro, nós temos textos que estamos acostumados a ler fora daquela sequência, né? E, por exemplo, eu estou lendo, faltam 280 páginas para terminar a leitura desse ano. Na verdade, não começo, nunca comecei no início, né? E sempre que eu tentei começar a leitura no início, eu parava no caminho. Então, eu resolvi começar uma outra data, daí eu seguia. Acho que aquele negócio de começar no ano atrapalhava. E na leitura, estou lendo Esdras e Neemias, que está junto com os profetas. E logo após o capítulo 8 de Esdras, Neemias capítulo 8 e 9, veio o Salmo 119. Eu compartilhei com os irmãos no vídeo que eu postei sobre o espetacular Salmo 119, que conclama o povo a amar a palavra de Deus. E o capítulo 8 e 9 de Neemias nos fala desse grande reavivamento que o povo de Israel teve quando tiveram acesso à palavra de Deus. Aquele contexto onde Neemias nos conta, primeiro Esdras, que voltou para Jerusalém a fim de reconstruir o templo, e no segundo momento Neemias foi para lá para reconstruir os muros, trazer os moradores para viver naquela cidade, povoar aquela cidade. E ao encontrar o livro da lei, eles tiveram um impacto muito grande. E aqui é chamado de avivamento. E no dia 8 desse mês, numa atividade religiosa oferecida por uma faculdade metodista na cidade de... Nós falamos Asbury, mas é Aysbury. Talvez os irmãos ouviram falar um pouco a respeito disso. Ali tem um culto chamado culto de capela, que é um culto comum em vários centros acadêmicos cristãos. Ali é onde exige-se pelo menos a frequência, se não me engano, 3 vezes ao mês. Os alunos daquela faculdade, eles não precisam ir em todas as reuniões, mas pelo menos 3 vezes durante o mês, se não me engano, eles devem estar ali. E alguns vão com mais frequência. E naquele culto, cerca de 30 alunos, eles, após o término daquele culto, eles permaneceram na capela, no auditório. E alguns professores e líderes da igreja local, eles foram conferir o que estava acontecendo ali. E eu que está sendo chamado de o Revival Aysbury, ou o avivamento de Aysbury. Já passam de 248 horas de culto sem interrupção. E ali aqueles jovens, eles formaram um grande evento de quebrantamento, louvor ao Senhor. Se você chegar em casa e colocar lá no YouTube Avivamento de Aysbury, você vai encontrar ao vivo ali a transmissão. Então não tem parado esse culto. E ali tem sido uma mistura de adoração, testemunho, oração, confissão de pecados, choro, silêncio. Uma estudante relatou ao jornal local, o jornal qualificou aquele evento como uma experiência plena do Espírito Santo. E na matéria do jornal, a estudante reportou: ninguém nem esperava que isso acontecesse. Não em uma quarta-feira aleatória. Com certeza. No entanto, sentamos, cantamos sobre o derramamento do amor de Deus e sua bondade. Então, se você já teve contato com essa matéria, se você já viu alguma coisa a respeito na rede social, eu até costumo dizer, se você não viu nada ainda nesses últimos 12 dias, 10 dias, hoje é 18, 10 dias, né? 10 dias, porque
porque você não tem rede social, ou você não acessa, né, nenhuma rede social, ou um jornal de internet, jornal cristão, porque é o assunto mais comentado nesses últimos dias. E esse avivamento, que muitos têm chamado de um avivamento espiritual, e foi questionado no começo se era de fato um avivamento, mas ao observar as características, eles concordaram que de fato estava acontecendo ali um avivamento. Ou seja, algo que começou espontaneamente, não teve uma hora marcada, como alguns fazem, né? Vamos ter um grande culto de reavivamento, dia tal hora. Não é assim que acontece. Não se marca a hora, não tem agenda, simplesmente aconteceu. Então, quando eu estava lendo Neemias capítulo 8 e 9, eu me lembrei do que aconteceu e resolvi trazer aos irmãos uma mensagem sobre isso. E olhar alguns avivamentos da história da igreja. E já aconteceram grandes avivamentos, e eu não vou falar de todos, mas pelo menos 3 em especial, conhecido, que é o avivamento do país de Gales. O país de Gales é um principado da Grã-Bretanha muito pequeno, e isso aconteceu em 1904 até 1905. E ali é retratado como um dos maiores avivamentos da história. Embora esse pouco tempo de duração, não chegou a um ano, mas atravessou de 1904 a 1905, o impacto que causou, não só nas regiões circunvizinhas, mas através do mundo inteiro. E por quê? Porque muitos daqueles que foram impactados naquele momento saíram pregar o Evangelho em outras localidades, em outros lugares, em outras partes do mundo. Ali foi colocado, sem dúvida alguma, como um dos grandes acontecimentos que marcaram de maneira significativa o início do século XX. Logo no início do século XX aconteceu esse avivamento. Em poucos meses de avivamento, o país de Gales, embora sendo pequeno, mas ele na sua totalidade foi transformado. E conta que mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. E a notícia então se espalhou ao redor do mundo, e como eu disse, muitos saíram para serem evangelistas, missionários em outros povos, em outros lugares. Outros 2 grandes avivamentos que ocorreram, um aconteceu inclusive 50 anos antes do avivamento do país de Gales, chamado de Avivamento de Nova York e Irlanda, em 1857-59. E um homem chamado James Miller relata a história desse avivamento na cidade de Nova York. E ele diz assim: havia um homem cuja alma, no que tinha de mais íntimo, palpitava de profundo anseio pela operação do Espírito Santo naquela grande cidade. O território espiritual de Nova York era cercado o território espiritual que cercava Nova York era árido e seco. E o seu brado era, baseado no Salmo 126,4, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. No desejo de que outros se lhe agregassem em oração combinada, expôs um cartãozinho na janela de um quarto na rua de Fulton. O cartão dizia o seguinte: se alguém está interessado em orar comigo, entre em contato. Entre e ore comigo. Se alguém está interessado em orar, entre e ore comigo. Você passa na rua, tem um cartão na janela escrito assim: se você tem desejo de orar, entre e ore comigo. E diz então que no primeiro dia ele orou sozinho. Depois outras pessoas começaram a aparecer, até que o quarto se tornou demasiado pequeno. O anseio do avivamento começava a se alastrar, até que centenas de almas tinham sido possuídas
pelo Espírito Santo, pelo Espírito de intercessão e súplica. Então o Dr. Miller conta que muito pouco tempo depois, o vento de Deus começou a soprar e 250 mil almas entraram no reino em poucas semanas. Um homem sem muita pretensão, apenas querendo orar, começou esse movimento. 4 rapazes do condado de Andhra, na Irlanda, isso ao mesmo tempo, ajoelharam-se semelhantemente numa sala da escola em oração conjunta. Anelavam pelo avivamento e por ele oravam. E Deus foi ao seu encontro de tal forma que toda a Irlanda foi afetada. Na realidade, foi esse, até o começo do avivamento de 1859, que influenciou o país para o Evangelho de Jesus Cristo. Então existem outros avivamentos que aconteceram, eu quero destacar apenas mais um, que esse é mais recente, e alguns irmãos estão vivos ainda. E eu estava depois vendo o testemunho, lendo o testemunho daquele que iniciou esse movimento, e é impressionante ver a forma como Deus agiu na vida dele. Mas esse que eu vou contar aconteceu na África do Sul, em pleno apartheid. Ali no apartheid, os irmãos lembram, era um momento de segregação. As raças brancas e negras eram impedidas de estarem sentadas juntos no mesmo ônibus, entrar no mesmo banco, frequentar os mesmos restaurantes, frequentar os mesmos banheiros. Ou seja, não podia ir em lugar algum. Qualquer lugar havia uma área para os brancos e uma outra área para os negros. E não se podia, o negro não podia querer entrar na área que era destinada aos brancos. Então, numa província chamada Natal, em KwaZulu, entre os Zulus, um pastor luterano chamado Ernest Stigler, em 1966, sentiu uma necessidade de se reunir para orar a Deus 2 vezes por dia. E isso aconteceu porque ele conta que durante 12 anos ele esteve evangelizando aqueles homens, aquelas mulheres, e eles diziam, imagina, luterano, né? A sua religião é dos brancos. Nós gostamos do Senhor, gostamos do que o Senhor tem feito no nosso meio, mas a sua religião não nos interessa. E em um dado momento ele estava pregando, e uma mulher chegou para ele e disse: o senhor crê no poder do Deus que você prega? E ele disse: sim, é lógico que eu creio. E ele então, ela falou: eu tenho uma filha que está endemoniada já há vários dias, eu queria que eu fosse lá orar por ela. E ele achou que seria mais um daqueles casos, uma pessoa endemoniada que iria estar orando. Só que ele falou que chegando lá, a moça estava amarrada com um arame. Estava amarrada com o arame, toda machucada. E ele gastou um bom par de horas sem conseguir nada. E diz ele que ele saiu dali derrotado, envergonhado, disposto a voltar para a Europa, da onde os seus professores diziam que não deveria ter saído, porque ele tinha sido o melhor aluno daquela faculdade de todos os tempos, e que com certeza ele teria uma cadeira ali como professor. Então ele disse que não, que o chamado era para a África, não obteve resultado. E ao voltar derrotado, então ele sentiu o desejo de orar 2 vezes por dia. E ele encontrou ali, ele conseguiu um lugar adequado, né? Ele quis ter um lugar próprio, e arrumaram para ele um estábulo. E ao limpar aquele estábulo de vacas, Deus começou a falar no seu coração e dizer a ele que a vida dele estava mais suja do que aquele estábulo, e que ele precisaria de uma limpeza geral também. E Deus começou por limpar sua vida de forma espetacular e simples. E então, em arrependimento de lágrimas sobre os seus próprios pecados, foi que o avivamento começou. E ele pôde voltar para aquela moça, junto com uma outra pessoa, orar e expulsar o demônio daquela moça. E alguns irmãos conhecidos nossos, que os irmãos seguem aí na internet, eu vi alguns vídeos, entre eles o Nicodemos e o Hernandes Dias, eles
estiveram nesse lugar. E eles retrataram, reportaram o que estava de fato acontecendo. Então, após um período de alguns meses de confissão de pecados, restituição, intercessão diária, Deus derramou o Espírito Santo sobre aqueles homens e aquelas mulheres. E diz que um poderoso vento se fez sentir entre eles, e o edifício se transbordou a todos ali presentes. Todos se aperceberam da poderosa presença de Deus entre eles. Hermes apenas se encurvou, colocou a cabeça em suas mãos e simplesmente adorou em silêncio ao Deus vivo. Ninguém precisava dizer ao seu vizinho que Deus estava ali presente. Todos se calaram e adoraram o Deus vivo. Ele sentiu como nunca sua insignificância e pequenez e deixou-se cair sobre seus joelhos, orando e adorando ao Deus vivo. Só que não para por aí. Vidas foram transformadas, como a de um fazendeiro de tabaco na vila de... Agora aqui a palavra é, vou tentar ler, Mpumalanga, né? Mpumalanga, Mpumalanga. Esse fazendeiro branco relatou no seu testemunho que um dia, antes do café da manhã, os seus trabalhadores começaram a falar daquilo que estava acontecendo, e esses trabalhadores chegaram até ele, arrependidos, confessando os seus pecados. Alguns dizendo: olha, aquele dia que eu disse que estava doente, eu menti, eu não estava doente, eu saí para pescar. O outro disse: olha, aquela coisa que eu fui vender para o senhor na cidade, não foi por X valor, foi por 2X, eu roubei do senhor. E eles começaram a confessar os seus pecados e a devolver aquilo que eles haviam retirado daquele fazendeiro. Ele falou que de repente aqueles trabalhadores se tornaram homens honestos e fiéis em seu trabalho. Por quê? Porque estavam frequentando a missão em Kawazizambantu, que é o lugar. Todos quanto iam, voltavam de lá com honestidade e fidelidade e trabalhavam com maior dedicação, até deixaram de roubar os seus patrões. Então esse fazendeiro pensou em ir até lá, porque ele queria ver o que estava acontecendo. E ele então ali, ele se converteu. Ele próprio se rendeu aos pés de Cristo. Ele se converteu, inclusive ele diz que ele foi curado de uma enfermidade, não que alguém chegou no culto e fez um culto de cura, não. Ele foi curado de uma enfermidade que ele vinha lutando, e quando voltou para casa começou a orar a respeito daquilo, Deus o curou. E esse fazendeiro convertido tomou uma séria decisão. Ao voltar a casa para a sua fazenda, este homem compungido, transtornado sobre o que estava acontecendo, resolveu destruir toda a sua plantação de tabaco, porque ele via que aquela plantação não era uma maneira digna de glorificar a Deus. Produzir tabaco era algo que arruinaria a saúde de várias pessoas e os templos de Deus nos nossos corpos. E ao destruir toda a sua plantação, pegando os seus tratores, lavrando toda a fazenda, destruiu toda a colheita daquele ano, os seus vizinhos fazendeiros ouviram falar do que ele fez e acharam que ele estava cometendo a maior loucura da sua vida. Criticaram abertamente e assumiram que aquele homem iria falir em breve. Não obstante a perversidade da perseguição verbal e desencorajamento, ele continuou com o seu intento de dar glória somente a Deus. Durante os anos seguintes, esse fazendeiro lutou para conseguir sobreviver em sua fazenda, plantando e colhendo vegetais e verduras. Foi então que uma doença, uma peste, atingiu todos os campos do tabaco da região, e todos os fazendeiros à sua volta faliram. Em toda a região, apenas os seus vegetais sobreviveram à peste que se abateu por ali. Sua fazenda se tornou próspera, e também todos os seus empregados se tornaram seus irmãos adoradores, brancos e negros, sentando no mesmo banco, tomavam refeições juntos, compartilhavam e conversavam sem distinção de cor e raça. Por que eu estou contando tudo isso?
Os irmãos podem notar que todo avivamento, ele traz frutos pós-avivamento. Inclusive esse que está acontecendo nos Estados Unidos, eu até comentei que assim, o mais importante não é o que está acontecendo agora, mas o que vai acontecer depois. Jovens saindo para campos missionários, dedicando ao ministério pastoral, servindo ao Senhor, consagrando suas vidas ao Senhor, mesmo não indo para campos ou ao serviço da igreja, mas na sua profissão, dedicando a sua profissão à glória de Cristo. Porque o resultado pós-avivamento, onde as pessoas se convertem, jovens se consagram as vidas ao Senhor, muitos ali vão começar a incentivar as suas igrejas a investir na obra do Senhor. E provavelmente o que está acontecendo em Edimburgo vai ter resultados nos próximos meses e anos. Agora, interessante, como eu falei no começo, avivamento não tem hora marcada, ninguém marca a data, ele acontece espontaneamente. Só que já nas semanas seguintes começaram a fazer movimentos de avivamento em outros lugares. Estamos também tendo avivamento, mas se percebe que é algo artificial, forjado. Inclusive esse está acontecendo nessa cidade. Na sexta-feira eu estava lendo uma matéria que alguns cantores gospels famosos e pregadores de renome começaram a ligar para a faculdade falando que gostariam de ir lá para dar uma palavra. Ou seja, estavam querendo aproveitar o momento, né? Como a gente costuma dizer, a crista da onda, né? E a resposta foi: se vocês quiserem vir aqui, achar um lugar nos últimos bancos e adorar a Deus por todo mundo, serão bem-vindos. Mas ninguém terá a preeminência da palavra de Deus. Ali, as pessoas vão, louvam, muitos quebrantam, se arrependem dos pecados, consagram suas vidas, mas não há ninguém por trás desse movimento. Não se sabe quanto tempo vai durar. Pode durar 20 dias, pode durar um mês. Mas como eu disse, o importante é o que acontece após o avivamento, como aconteceu no país de Gales, como aconteceu em Nova York, como aconteceu na África do Sul. São ondas que vêm, atingem o coração das pessoas, elas saem para servir ao Senhor, e aí então se estabilizam. E elas sempre acontecem em momentos de baixa espiritual, ou momentos de aridez, como nós vemos aqui na região de Nova York, né? Um ambiente seco e árido. E eu gostaria de ler para os irmãos um relato, um livro que eu tenho em casa, chamado Os Puritanos, Suas Origens e Sucessores. Conta a história de algum deles, entre eles Jonas Edward, John Owen e Richard Sipp. Quem promoveu esse livro são palestras proferidas, né? Numa conferência em Westminster, de 1958 a 1978. Durante todo esse tempo, eles tinham uma palestra, eles tinham uma data, se reuniam para discutir esses irmãos do passado. E quem organizou isso foi o Dr. Martin Lloyd Jones. E ele conta então uma experiência de Jonas Edward. E ele diz assim, que naquela época onde houve o avivamento, ele diz assim: mas que época morta e estéril tem sido o atual. Por um grande período, com todas as igrejas da Reforma, as chuvas de ouro foram retidas, as influências do Espírito foram suspensas, e a consequência foi que o Evangelho não teve nenhum sucesso eminente. As conversões têm sido raras e duvidosas, poucos filhos e filhas têm nascido de Deus, e os corações dos cristãos já não estão cheios de vida, calor e vigor sob as ordenanças como era. Que esse tem sido o triste estado da religião entre nós nessa terra por muitos anos, exceto um ou dois lugares notáveis que por vezes têm sido visitados por chuvas de misericórdia, enquanto sobre outras cidades e igrejas não tem caído chuva alguma. Será reconhecido por todos quanto têm os seus sentidos espirituais exercitados, como tem sido lamentado por fiéis ministros cristãos
sede. Então ele conta a história que nessa época, onde ele usa o termo chuvas de ouro não caíam sobre as igrejas, sobre os crentes, foi quando veio então, mais ou menos em 1750, um avivamento espiritual na igreja de Jonas Eduardo. E ali então, as pessoas tiveram uma nova maneira de agir com relação a Deus. Havia o desejo de estar frequentando as igrejas, havia desejo de estar buscando ao Senhor, de conhecer a palavra de Deus. Tudo isso, esses avivamentos que aconteceram ao longo da história, como eu disse, os frutos pós-avivamento, eles vêm. E são esses chamados fenômenos do Espírito Santo trabalham como o próprio Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos no capítulo 3 de João 8. Os irmãos conhecem bem essa passagem, que Nicodemos queria saber do Senhor Jesus Cristo como que aquelas coisas eram possível acontecer. E o Senhor Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, acontece onde e quando o Espírito Santo desejar. E a leitura de Neemias 8, nós não vamos ler o capítulo 9, mas ele relata um avivamento do povo de Israel. Como eu disse, eles estavam vindo do exílio, e assim como outro avivamento, eles estavam vivendo, vamos chamar de pré-avivamento, ou aquele período sétimo, mundano, misturado com outros povos, jovens, os avivamentos que nós relatamos aqui, jovens criados na igreja, mas que abandonaram a fé, jovens que conhecem a palavra de Deus, mas não se importam mais com ela, e vivem a vida como se não houvesse diferença entre um crente e um incrédulo. E assim estava o povo de Israel. Eles estavam misturados, suas famílias, os homens casaram com mulheres de outros povos, as suas mulheres casaram com homens de outros povos. Quando Esdras reuniu o povo para ler a palavra de Deus, naquele dia, quando Esdras reuniu ali, começamos a ler o versículo 1 do capítulo 8, na Bíblia do Pedro fala que é outubro, que é mais ou menos essa data, o mês, o sétimo mês. Eles estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha escrito a Israel. E Esdras começou a ler o livro. E o texto diz que ele lia o livro, e ali alguns homens de nomes difíceis para nós lermos, falarmos, mas esses escribas, eles estavam junto com Esdras, eles traduziam ou interpretavam. Por quê? Porque muito estava escrito em aramaico, ele tinha que trazer para o hebraico e trazer o significado das suas palavras. E aquilo impactou aqueles homens, aquelas mulheres. Então não houve uma hora marcada, simplesmente eles desejaram ouvir a palavra de Deus, queriam que Esdras lesse a palavra de Deus, e assim como o fogo em mata seca se espalha por toda parte, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, começou a tocar o coração daquelas pessoas. Então não adianta marcarmos cultos de noite de avivamento ou uma reunião de avivamento. Não acontece assim. Geralmente acontece em pequenas reuniões, em poucas pessoas. Às vezes alguém está orando durante 5, 6, 7, 10 anos sobre o avivamento, para que Deus possa derramar o Espírito na igreja, na sua cidade. E isso acontece quando Deus desperta o coração de 1, 2 ou 3, ou no caso aqui, mais recente, de 30 jovens que estavam naquela capela. Israel, que era o povo que voltava do cativeiro. E nós temos que lembrar, assim como nosso irmão da escola dominical tem lembrado, que quando Moisés escreve um livro, ele está escrevendo um livro quando o povo tinha já passado 400 anos escravo no Egito. E tudo que Moisés está escrevendo, ele tem que destruir os conceitos religiosos que aquele povo ao longo de 400 anos absorveu do Egito. E
construir uma consciência, vou usar o termo consciência teológica, né? Ou uma consciência real, verdadeira de quem é Deus. E Neemias e Esdras tiveram esse mesmo trabalho. Além da reconstrução do templo e dos muros, eles tiveram que reconstruir a vida espiritual daqueles homens, daquelas mulheres, e porque eles estavam vivendo um momento de sequidão. E se ao reunir-se na praça pública, ao ouvir a leitura do livro de Moisés, à medida que Esdras lia, os levitas explicavam o que estava lendo, e o povo, arrependido, chorava. O versículo 9 diz: leram o livro da lei de Deus, claramente dando explicações aos escribas da maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdotes e escribas, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras de Deus. Ou seja, ao ter contato com a palavra de Deus, eles começaram a se arrepender dos seus pecados, a reconhecer a sua vida miserável e chorar, porque eles sentiram o peso do pecado. Esse é o resultado de um avivamento, e ele pode ser um avivamento pessoal. Os que nós tratamos são coletivos, mas um despertamento espiritual numa pessoa que está ali, caminha com Deus, mas assim, eu vou na igreja, tudo, mas minha vida é difícil, mas de repente, ao ler a palavra de Deus, o Espírito Santo toca o coração e transforma aquela vida, e conceitos que ele achava que não tinha nada a ver começam a pesar no seu coração, e ele começa a abandonar aqueles pecados, ou hábitos, que ele sabe que nunca agradaram a Deus, mas que na sua consciência estava ali meio que, como o irmão usou a palavra de cauterizada, né? Meio cauterizada ali, tá? Mas de repente o Espírito Santo tocou, e aquela ferida que estava cauterizada, que não sentia mais dor nenhuma, ela voltou a doer. Como o irmão explicou, a cauterização é quando mata uma parte do corpo e ele fica sensível. Eu cauterizei aqui, minha mão, aqui o punho. Dá uma bolinha aqui, eu comecei a massagear com gelo, massageei tanto com gelo que queimou e cauterizou. A bolinha sumiu, mas também a pele não nasceu mais. Posso beliscar à vontade, não sinto dor nenhuma. Mas o Espírito Santo pode transformar aquela ferida cauterizada pelo pecado e fazer se tornar novamente, pode curá-lo, fazer viver novamente para a glória de Deus. O resultado do avivamento aqui em Neemias veio nos dias seguintes. No versículo 13 de Neemias 8, diz que no dia seguinte ajudaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, isso para atentarem às palavras da lei. Ou seja, Esdras se reuniu, não mais o povo todo, mas a liderança, e continuaram a ler as Escrituras. Eles saíram para instruir o povo, que começaram a entender o que estava sendo ensinado. E aí então saíram para celebrar a chamada festa das cabanas ou do tabernáculo. Eles começaram: vamos voltar àqueles preceitos de Deus do passado, aquilo que Deus falou que nós deveríamos como povo realizar e que nós deixamos há muito, vamos voltar a realizar. E o avivamento continuou nos dias seguintes. E o capítulo 9 diz, no versículo 1, que no dia 24 deste mês, ou seja, 24 dias depois daquele movimento, Esdras 8:2 diz que era o primeiro dia do mês de outubro. Agora, 24 de outubro. Diz que no dia 24 deste mês, juntaram-se os filhos de Israel com jejum e pano de sal, e traziam terra sobre si. Eles começaram a arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, desejando voltar-se para Deus. E o resultado de tudo isso nós vamos ver lá no final do capítulo 9, no versículo 38. Depois de tudo que aconteceu, que foi explicado, foi dado
eles. Se você ler o capítulo 9 em casa, aproveita esse dia de carnaval, em vez de ficar vendo vai-vai, fica nessa televisão, né? Leia a palavra de Deus. Capítulo 9, eles começam a louvar e a confessar seus pecados, e aí o arrependimento trouxe uma decisão. Em versículo 38 conclui dizendo: por causa de tudo isso estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Ou seja, eles fizeram um pacto com Deus, o povo selou um compromisso com Deus, fizeram uma aliança e assinaram esse compromisso com Deus. Estiveram dispostos a mudar a vida a partir daquele momento. O que eu quero dizer com tudo isso, e assim eu concluo a mensagem de hoje, é que se o que está acontecendo nessa cidade de Edimburgo é um autêntico avivamento, só o tempo vai nos dizer. É provável que sim. E se for isso, dali vão sair não apenas missionários, pastores, líderes de igrejas, mas muitos arrependidos, convertidos para a glória de Deus, que vão levar o Evangelho a outros povos, às outras pessoas, aos seus familiares talvez. Então, assim como em Israel, o povo experimentou um renovar do Espírito de Deus, não só essa cidade, mas eu creio que o próprio Brasil, nós precisamos individualmente clamar que Deus restaure nossas vidas, renove nossas forças. Que os jovens, os adultos, abandonem práticas pecaminosas, hábitos que talvez não sejam pecado, mas que estejam talvez trazendo algum mau testemunho na sua própria vida, que possa ser uma pedra de tropeço na sua vida, na vida de outros irmãos, desculpa. Devemos pedir a Deus que Ele possa nos usar em prol do Evangelho, que as nossas vidas possam testemunhar, e testemunhar sem nossas palavras, as pessoas possam olhar para nós e ver em nós alguém diferente. Ao conversar conosco, ao ver nosso comportamento, elas percebam uma diferença entre nós e desejam, e fiquem curiosos em saber o que nós temos que eles não têm. Infelizmente, nós temos vivido tempos em que, até estava conversando com a minha mãe, Camila, no carro, agora, as gerações tendem a abandonar a fé dos seus pais. E eu disse, a gente tem que tomar cuidado, os meus netos, os nossos netos, eles vão precisar ser evangelizados e cuidados para que eles não abandonem a fé dos seus pais e a fé dos seus avós. Porque a tendência é deixar. A Elizabeth mostrou uma foto para mim de uma moça, neta de um irmão em Cristo, pelo que entendi, estava num bloco de carnaval. Qual foi o cuidado que tiveram para levar essa jovem a conhecer o Senhor Jesus Cristo? A tendência é os próprios pais relaxarem na criação e na aplicação do Evangelho. Então nós, como pais, temos que, e agora na categoria de avós, temos que insistir na evangelização dos nossos filhos, dos nossos netos, para que eles possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, para que não venham viver aquele período de sequidão, de aridez, mas que desde pequeno possam conhecer e ter o despertamento e o desejo de buscar a presença de Deus, deixar Deus agir em suas vidas, fazer com que os ventos do Espírito Santo soprem nos corações, nos nossos corações, dos nossos familiares, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, nossos netos, para que eles possam experimentar o agir do Espírito Santo em suas próprias vidas, em nossas próprias vidas. Esse é o verdadeiro avivamento. Não é estardalhaço. Esse que está acontecendo nos Estados Unidos, eu tenho acompanhado isso quando estou lá, às vezes estou digitando algum estudo, fazendo alguma coisa, eu coloco lá no ao vivo, está em inglês, mas a gente, os hinos tocados, são hinos tradicionais, a maioria dos hinos são hinos tradicionais, e o espaço está aberto para visitas, então está indo pessoas lá, pessoas estão indo lá para querer conhecer, saber o que está acontecendo, alguns rouba, aí de repente num culto, foi de sexta-feira, alguém estava com o chofar tocando lá dentro, mas já tiraram o chofar de nada. Opa, aqui não é nada de espetacular, aqui é uma coisa do Espírito Santo. Não queira trazer acessórios, tem lá os irmãos que tocam lá, tem instrumento, não tem problema algum,
Mas lá no meio alguém estava tocando chofar, como querendo trazer uma coisa mais assim, né? Dramática para o que está acontecendo. E não é isso. Quando o Espírito Santo toca no coração das pessoas, elas se sentem compungidas em buscar mais o Senhor. Não apenas cantar, né? Eu quero é Deus, de manhã, de tarde, de noite. Não. Ele deseja realmente Deus. Quando você começa a buscar, é como alguém usou esse exemplo. Quando você começa a buscar a Deus, é como você cavar um poço. Você não consegue extrair nada ali de terra até o momento que você encontra água. E quanto mais cava, mais água você vai encontrar. Você é assim, né? Você cava 5, 6, 7, 10 metros. Se não me engano, o poço na Sagrada de São Paulo tinha 12 metros. Era fundo o poço. Para puxar a água lá de baixo. Então, quando você começa a cavar a palavra de Deus, talvez no começo você não encontra muita coisa. Mas conforme você vai cavando, a água vai começando a fluir. Isso vai trazer alimento, vai saciar a tua sede, vai matar a sede da sua alma. Esse é o verdadeiro avivamento. Que Deus possa nos ajudar e possamos clamar, primeiro, pelo despertamento espiritual individual, nosso, e também coletivo, da igreja, da comunidade. As nossas igrejas hoje, elas estão vivendo essa mesma crise que o Dr. Martin Lloyd Jones conta, que aconteceu em 1950, tem acontecido nos nossos dias. A gente vê como o testemunho das igrejas evangélicas tem sido pífio. É mais oba-oba. Hoje eu recebi uma mensagem do meu irmão, Davi Sango, está lá na cidade de Beira, norte de Moçambique. Ele falou: irmão Fábio, tem uma irmã daqui da cidade, ela está estudando na faculdade aí no Brasil. Ela foi procurar uma igreja, mas ela encontrou uma igreja. Ela foi numa igreja que só falava de política, a outra só falava de prosperidade. Ela não encontrou uma igreja que prega o evangelho, que traz ensinamento. O irmão poderia ajudá-la. Ela está perto do irmão, está no Ceará. Eu falei: irmão, o Ceará é bem perto, né? Mas eu vou procurar uma igreja, saber onde ela se encontra e ver se acha uma igreja. Porque veja, a pessoa está sedenta do evangelho, ele quer ir em um lugar onde se ouve a palavra e vai só ouvir política, prosperidade, promessas, profecias não bíblicas. O que ela vai querer dizer com isso? Então ela quer um lugar onde a palavra vai ser pregada. E está faltando muito isso. Nós possamos primeiro continuar a pregar a palavra, fidelidade a ela, mas inclusive viver aquilo que nós pregamos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente crescer e ter um interesse maior pelas coisas de Deus. Amém?